Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio TV Liberal. Na manhã desta quarta-feira, estamos recebendo aqui o líder do governo na Câmara, vereador do MDB, Jonas Agosto. Jonas, um prazer em recebê-lo na manhã desta quarta-feira. Bom dia. Bom dia, Claucir. Bom dia, Zezinho. Bom dia aos ouvintes, ao pessoal que nos acompanha através das redes sociais da Rádio Liberal. Para mim é um prazer participar da programação. A gente vê realmente o aumento da audiência que a rádio tem realmente por trazer todas as informações, sejam elas políticas, de eventos que acontecem na cidade. Então, para a gente é um prazer participar da programação. Bom, Jonas, você esteve recentemente em Brasília. Qual é a avaliação que você faz dessa incursão pela capital federal? Claucir, eu acho que é uma forma da gente poder trazer recursos para o município do Guaporé. Houve agora uma troca de governo a nível federal, então aconteceram mudanças, principalmente nos ministérios, trocas de deputados. Então o trabalho do vereador é captar recursos para o município. E troca de política do governo? Troca bastante. Política então pública, né? Tem que estreitar as relações, Claucir, porque a única forma de a gente poder trazer recursos para o município é passando o chapéu. Até eu brinquei... Eu sempre digo que tem que ter contato. Acompanhei outro dia a entrevista do prefeito Thiago Grando, de Dois Lajados, grande pessoa, e ele usou o termo passar o chapéu. Então, realmente, é passar de gabinete em gabinete, pedindo que olhem olhos sensíveis para o município de Guaporé. Nós somos uma comitiva, fui eu, a colega vereadora Fernanda de Bona Baldin, foi o colega vereador também Gilson Daiprá, foi o colega vereador Ari Paese, tinha o vice-prefeito Adalberto Bastian, tinha comitivas do hospital, comitivas dos sindicatos trabalhadores rurais de Guaporé. Depois nós encontramos com outros colegas vereadores, o Pita e o Pato. A República de Guaporé estava na República Federal. Cir, é a única forma da gente poder... Cada um tem relações com alguns deputados. Tinha o vereador Moreta também com nós do PT. Então, o que acontece? Eu tenho relacionamento com alguns deputados, o vereador Moreta com outros, a vereadora Fernanda com outros. Nós somos em ministérios. A Fernanda, eu admiro muito o trabalho dessa menina, porque realmente ela vem fazendo um belo trabalho, que ela conseguiu algumas agendas junto ao FNDE pela questão da construção da nova escola. Nós fomos no Ministério também da Saúde, que ela agendou sobre as academias públicas do município, sabe, que tem para exercícios em praças, em espaços, né? Então foi no Senado, fomos nos 3 senadores do Estado, no Paulo Paim, no Hamilton Mourão, nós fomos no Luiz Carlos Reis. Então, tem demandas do município, Claucir, que são muito grandes. Pegar o Arroio Barracão, a gente foi realmente questionar, tentar fazer uma movimentação para que isso realmente aconteça, mas tem pedidos que são simples, digo no sentido do que os deputados, todos os valores que eles ganham, 50% tem que destinar para a área da saúde. Então, junto com a comitiva do hospital, por mais que nós tivéssemos algum compromisso com um deputado ou outro, nessas agendas de qual a comitiva do hospital estava, a gente fez questão de dizer, olha, se tu tiver a metade dos teus recursos, não tiver nada que tu possa mandar para infraestrutura, para agricultura, para o que for, manda para a saúde. Guaporé atende muito bem dentro da área da saúde, existem algumas particularidades e sempre tem que se ficar aperfeiçoando, mas se eles puderem mandar recursos que possam facilitar o trabalho dentro da Secretaria de Saúde do município, atender nos postos, medicamento, ou que fosse para custeio, isso é muito interessante, é muito bem-vindo. Então a gente passou pedindo o chapéu, o termo do Thiago Grando, por todos os deputados. Alguns deputados novos que assumiram agora não tinham conhecimento ainda do projeto da AGA, da reforma do nosso autódromo, então é um valor considerável que vai para a bancada gaúcha. Então a gente alertou eles e vai voltar lá, que daqui a pouco a gente consegue melhorias junto ao nosso autódromo, e a gente sabe, o autódromo de Guaporé traz visibilidade, tem um retorno muito grande na área de turismo, na gastronomia, na hotelaria, então coloca Guaporé dentro do turismo, o comércio se fortalece, então é importante também essa obra para o município. Então tudo que a gente puder fazer e estreitar relações, a gente vai buscar na capital federal. Em resumo, alguma emenda foi pontuada? Foi algum recurso liberado? Na verdade, Claucir, eles estão... Foram encaminhados projetos. Foram encaminhados vários projetos de infraestrutura, de saúde, de educação, sabe? Então, a gente está na expectativa de que algum recurso venha. Alguns colegas já começaram a confirmar também. Então, a expectativa é grande. A expectativa é grande porque a única forma é essa, a gente pedir. Ou não, a gente já tem. Então, se a gente não pedir, a gente não consegue. Então, existiam comitivas do Brasil inteiro lá, de
pessoas, vereadores, colegas da região toda, sabe? Então, foi feito um belo trabalho. A gente ficou ao máximo que a gente pôde tentar buscar recursos para Guaporé. Você falou, citou o Arroio Barracão, e vocês vão ter que discutir sobre isso, vai ser polêmico, que é o marco demarcatório ali do Arroio Barracão. O limite de construção, a lei diz que é 30, mas aí passou para os municípios que flexibilize isso, e foi uma audiência pública muito disputada, e lotou a Casa da Cultura com transmissão da Rádio Liberal, que foi a discussão da drenagem urbana, qual é a distância para a construção, quem já construiu, como é que fica. É um assunto polêmico que vem à baila agora, né? Ele é polêmico, Claucir, porque eu enxergo de duas formas. Alguém aventou de que perderia o direito fundiário da propriedade. Não é bem assim. Claucir, quando foi marcada essa audiência pública, nós já tínhamos compromisso agendado em Brasília. A gente pediu para fazer uma postergação da data para a gente poder estar participando, mas foi apenas uma discussão inicial. Vai acontecer outras audiências públicas para discussão, porque assim... Foi um pontapé inicial, né? O leito ele corta a cidade inteira. Existem diversas particularidades. Tem terreno que à beira do arroio, a 5 metros, não alaga. Tem vizinhos que 50, 100 metros longe, que a água, o curso dela, quando ele dá cheia, ele atinge lá. Então são particularidades que têm que ser discutidas. Caso a caso. Caso a caso. Eu particularmente, como munícipe e também como ribeirinho, também tenho esse problema do arroio, eu analiso com 2 olhos. Por quê? Nós temos a questão ambiental, que a legislação manda a preservação, áreas da APP, toda essa situação que envolve a questão ambiental, e nós temos a questão das cheias. E realmente, quando alaga, existe esse problema todo. Daqui um pouco, se nós conseguirmos a construção daqueles diques que antecedem a água que entra na área urbana, vai minimizar o problema. Daqui um pouco a gente vai ter uma solução já, ao menos paliativa. A gente vê a administração municipal, através da Secretaria de Obras, o Parque de Máquinas, fazendo um belo trabalho de limpeza e manutenção, que alagamentos maiores não aconteceram, só que a gente sabe que esses problemas vão acontecer. Então, é uma discussão bastante grande, nós temos que entender todos os lados, tentar chegar a um denominador comum que atenda ao maior número de pessoas no município. Eu sou um particular que o rio, eu fui presenteado com um arroio no meu terreno. O Arroio Barracão, quando meus pais compraram há muitos anos atrás o arroio, ele não cruzava o terreno. Aí teve ação do homem, Quando mudaram o curso, muraram, fizeram toda a edificação do muro, cortaram o canto do nosso terreno. Então, foi transferido o problema, de repente, do curso normal dele para o nosso terreno. Então, são situações que a gente vai ter que avaliar, porque já existiam construções, tem pessoas que já edificaram lá, pessoas que vieram depois, autorizações. Então, eu acho que é um projeto bastante polêmico, tem que se achar uma solução pela questão ambiental. Mas vai cair no colo da Câmara, né? Vai cair na colo da Câmara. Isso é o ônus e o bônus de um vereador, de uma pessoa que está dentro da função pública. E ela tem que se posicionar, tem que se manifestar. Isso é importante. Importante ouvir toda a comunidade de cabo a rabo, seja do início lá do Aparecida até o final no bairro Pinheirinho. E também as exceções viram regra, né? Algumas administrações permitiram a construção a 4 metros, agora os demais, não, peraí. Se um prefeito fez, por que o outro não pode fazer? Então, as exceções geraram essas polêmicas, essas discussões acaloradas. Concordo, e eu acho que por isso dessas audiências públicas, o maior número de pessoas que puderem contribuir com o projeto para a gente chegar à melhor solução é muito importante essa discussão, José. Outro projeto polêmico também, que foi aprovado pelos senhores e vem dando resultados, então, aquele empréstimo de 15 milhões. As obras estão saindo, né? Estão saindo. Na verdade, quando a gente fala em empréstimo, e eu gosto de utilizar o termo captação de recursos, hoje nós tivemos um pessoal que veio logo cedo na Câmara buscando informações sobre essa questão de pavimentação no interior. O que acontece, Claucir? O município tem recursos, o município tem emendas parlamentares, tem programas de governo, como foi o programa do Avanço RS, que foi feito agora para a linha quinta, e tem recursos próprios. É uma soma de fatores, recursos próprios, emendas parlamentares, programas de governo e captação de recursos. Se nós pudermos ter um montante maior, tu consegue beneficiar o maior número de pessoas da comunidade. Hoje a gente fala em asfalto no interior, mas é um trabalho, até nós fizemos, eu e a Fernanda, uma relação de ruas e nós vamos visitar, conversamos com os colegas vereadores de bancada, o Ari Paes e o Gilson Naiprá, para nós começarmos a visitar essas obras, para acompanhar o que está acontecendo, porque foi a nossa votação que permitiu isso, e não foi de maioria, então teve vereadores que entenderam que não precisaria fazer essa captação e não deveriam ser beneficiados comunidades do interior ou algumas ruas em específico. Mas nós tínhamos um projeto em mãos que a gente vai ofertar condições
para o agricultor no interior. Hoje, o crescimento que a agricultura teve e a representatividade que teve na economia do município do Guaporé é muito grande. Então, nós temos que ter um olhar sensível para os produtores rurais do município, que merecem todo esse suporte da administração municipal, analisar quais os quadros do município que não tem calçamento, não tem pavimentação e que possa ser empregados os recursos do município ali, com essa captação de recursos também. Temos a questão, falávamos do Arroio Barracão, esse levantamento de pontes e alguns pontos cruciais que existem principalmente dentro do bairro Aparecida, a abertura daquela rua Manuel Francisco Guerreiro ali junto ao bar do Possamay, né? Então a gente vai utilizar como ponto de referência ali atrás do Poço do Barão. Então, um avenidão maravilhoso. São melhorias, Claucito, que vai ofertar condições para o fluxo do tráfego do município. E a estética da cidade. Mas e tem que ser olhado com esse olhar sensível. Antigamente, quando a cidade era menor, talvez aquela via não havia tantas condições de utilização, não tinha necessidade, hoje sim. Então eu vejo como uma captação de recursos que a gente possa ofertar melhores condições para os munícipes de Guaporé. Teve vereadores que não concordaram com isso, acharam por melhor não, mas as obras estão acontecendo, nós temos visitas acontecendo. Tem essa da pavimentação da linha 2ª São Pedro, que eu fico feliz porque foi a minha primeira emenda como vereador, com o deputado Giovanni Feltz, federal, hoje ele é secretário da Agricultura, ele conseguiu essa primeira emenda para mim, e a gente conseguiu fazer uma pavimentação inicial, que está iniciando o trecho, junto com recursos próprios do município. A gente vai atender 1,5 km, praticamente 2 km na linha 2ª. Tu pega a linha 5ª, existem empresas lá, tu pegar a via que vai a Antagorda, é uma reclamação da comunidade muito grande. São 1 km, 2 km apenas, mas alguém tem que dar um pontapé inicial. Se nós tivéssemos hoje já outros gestores que não conseguiram por motivos que talvez a forma que fizeram não deu, Calcílio, eu não culpo os antigos gestores que não fizeram, mas hoje a administração Valdir Bastian dá um pontapé inicial, próximo gestor que continue, e assim a gente vai aumentando a pavimentação do interior, ofertando condições para os municípios do Guaporé. Bom, eu sou apaixonado por política e eu acompanho esses discursos há muito tempo. No Brito, no Rigoto, no Tarso, ou no Tarso e no Rigoto, nenhum município sem acesso ao asfalto. Aí vem o Estado investir milhões e milhões de pavimentação asfáltica ligando vários municípios. E a nossa ligação com o União da Serra fica de novo protelada a segundo plano. E olha que o Costela, o secretário de Transporte, diz que é guaporense. Vocês vão fazer uma nova investida sobre o secretário para que isso ocorra? Temos agenda também junto à Secretaria de Transportes do Estado. Existia eu não digo promessa, mas uma vontade de fazer esse trecho. Já teve a primeira pavimentação com um pequeno trecho, passando Cereais Menin, mas nós temos que ter um olhar sensível para aquela comunidade da linha 6ª, que chega até o limite de União da Serra, que a União da Serra que brigue pelo espaço que vem ao contrário no sentido Guaporé. Por quê? Lá nós temos um ponto turístico do Guaporé. Lá nós temos diversos produtores rurais, lá nós temos uma ligação... Porque nós temos de interesse na economia de União da Serra como vice-versa. Da mesma forma, então eles também têm, claro, a União da Serra agora tem uma ligação junto ao outro lado com Serafina Correia, mas Guaporé vai ficar brigando, insistindo, passando o chapéu, pedindo para que olhem, tenham um olhar sensível para que a gente tenha uma pavimentação. A gente não sabe exatamente o quanto podem fazer. Se fizerem 500 metros, 1 km, 2 km, 3 km, chegar até a divisa do município de União da Serra, essa é a briga que está todo mundo vestindo a camiseta, porque realmente vai beneficiar os dois municípios. Guaporé completa 120 anos nesse ano. A expectativa é grande, né? Eu fico feliz de fazer parte dessa história, Calcílio. Eu tenho 42 anos, 1/3 da idade do município. Eu tive a graça de poder vivenciar, quero poder viver mais uns 40 anos. Fico feliz com o nosso município. Isso, quando comecei a participar da vida pública do primeiro ano do governo do Valdir Bastian, eu pude acompanhar essa evolução na agricultura, na educação, sabe? Então eu fico feliz com tudo que está acontecendo. Não são méritos apenas da atual administração, outras administrações cada um deu a sua contribuição. E Guaporé tem o selo que fala do destaque do autódromo,
que a gente tem uma questão turística e o autódromo foi criado e fomenta muito o turismo, principalmente de compras, e botou o Guaporé no destaque no cenário da joia e da lingerie, que é outro destaque. Nós temos o turismo, nós temos a educação vem crescendo, pavimentação no interior, 120 anos, Claucir. Hoje, Guaporé oferta trechos asfaltados no interior, pavimentados, coisa que nunca aconteceu. Então, eu fico feliz com a evolução do município na agricultura, com a evolução dessa pavimentação, com a evolução na educação, com premiações a nível federal de primeira cidade em gestão fiscal. Claucir, a 13ª melhor cidade para se viver no município, com cidades de pequeno porte. A saúde, já tive pessoas que tiveram contato comigo de fora do município, que elas disseram, meu Deus, eu nunca fui tão bem atendido no hospital. Lá na minha cidade eu preciso ficar no leito, foi no posto, onde foi a medicação. Então o Guaporé vem numa evolução, num crescente muito grande, e a gente tem que dar continuidade a esse trabalho de evolução, porque realmente o Guaporé é uma cidade próspera, pujante, de pessoas boas, sejam elas empreendedores, sejam elas empresários, sejam elas dando contribuição, cada um na sua parcela. As entidades do município, elas são muito fortes, elas muito contribuem para a evolução do município. Por quê, Claucir? Toda entidade do município, nós somos um trabalho que a gente foi visitar, eu e a colega vereadora Fernanda, nós fomos visitar a APAI, agora recente, nós fomos visitar o Lar das Meninas Primi Palmira Pandolfo recente, temos agendado também para visitação da Horta Comunitária, Lar dos Idosos, entre outras. A gente vê, Claucir, que todas as entidades do município, sejam elas CTGs, religiosas, esportivas, a AGE, a AGA, nós temos grande... O Juventude, essa retomada, são pessoas de credibilidade, pessoas que abdicam às vezes do tempo que elas têm em família e dos negócios, para fazer com que o Guaporé continue num cenário, num destaque em evolução. Então eu fico muito feliz que o Guaporé, desses 120, ganhe cada vez mais destaque, porque realmente ela só vem num crescente. Crescente por quê? Porque é uma soma de fatores, uma comunidade empreendedora, pessoas boas, receptivas. A gente sabe que as pessoas se sentem bem em morar em Guaporé, sabe? Tem as particularidades, Claucir, mas toda particularidade são questão de conversações, da gente poder se estender a mão. Guaporé é um povo solidário. Se estende a mão, e quando a gente tem as mãos dadas, que a gente consegue trabalhar em conjunto, a gente só tem a ganhar. Eu me sinto... Eu não sou guaporense nativo, mas sou de coração. E fiquei muito emocionado com o elogio das equipes que vêm de fora transmitindo o jogo de sábado. Meu Deus do céu, aqui primeiro mundo. Nosso ginásio é a cereja do bolo, né? Primeiro mundo, né, Claucir? Tá ficando... Eu não pude acompanhar por algumas atividades particulares. Pude naquela primeira, não vou dizer estreia, mas que veio aquele primeiro jogo que a gente fez contra a Atlântica, a semifinal. Depois teve agora um amistoso com o Minas Tênis, um clube grande de Minas Gerais que disputa a Liga Nacional. Agora teve um amistoso. A gente não vai, mas ainda acompanha tudo que acontece. E eu parabenizo. Quando eu tenho contato com alguma pessoa da AGE, eu parabenizo o Ezequiel, o presidente, mas quando o Ezequiel, a gente fala Ezequiel, não é Ezequiel. Ezequiel é a pessoa que assina, que bota o papel. Mas são pessoas de credibilidade, e eu não vou citar todas as outras pessoas que estão junto, porque todas merecem aplausos, reconhecimento, acolhida. São abnegadas, né? Quem vem de fora, Claucir, uma atividade esportiva, uma atividade religiosa, para turismo de compras, ela é muito bem atendida, muito bem receptiva, e ela se sente bem. Eu falo de todo bom gosto, e eu afirmo e assino embaixo, Guaporé é uma cidade de primeiro mundo. Tem qualidade de vida. Política. Nós não podemos fugir dessa regra. Esteve aqui o prefeito, vice-prefeito, estava prefeito em exercício, que é candidato, mas o MDB tem outros candidatos. E você sempre defende. Vai quem tiver números. É pré-candidato também, né? Olha, Claucir, quando a gente fala pré-candidato, nós temos que deixar a comunidade tomar a decisão de quem pode, quem não pode, quem tem condições. É um grupo forte de pessoas trabalhando. Vejo isso internamente dentro do MDB, várias pessoas, novas lideranças surgindo, os grandes políticos se formando, pessoas que muito contribuíram pelo partido. A coligação vem muito forte nesse sentido. Eu já nem enxergo apenas um partido, mas uma coligação, um trabalho de outros partidos. Nós temos o DEM também junto com a coligação. Então, Claucir, a gente vem trabalhando. Eu tinha um projeto de um dia ser vereador, as coisas aconteceram ao natural. Apareceu a oportunidade, o Jonas concorre, fiz uma votação expressiva, então, não sou paraquedista, não
não tomei o lugar de ninguém, não entrei, sentei na janelinha. Quando me convidaram, fiz uma votação por ser a primeira significativa. Mas essa votação, o seu trabalho e também esse clima favorável conspira ao seu favor, num pré-prefeiturado. Eu sempre digo, Calcir, que o futuro a Deus pertence. A gente sempre está à disposição, trabalhando forte. Mas Deus não faça a gente não fizer a nossa parte. Ah, Calcir, do céu cai chuva. Do céu cai chuva, se a gente não de vez trabalhar... Em quando, relâmpago e raio. Né? Eu concordo. Eu, na verdade, venho me preparando. A experiência que o Valdir e o Basti me deram dentro do jurídico engrandeceu politicamente, dentro da minha profissão, questão setor público. Pude, de repente, enxergar com outros olhos como é que as pessoas administram um município. Tenho uma graduação específica e eu estou fazendo hoje uma pós-graduação em gestão pública voltado para a área pública. Está se preparando, né? Eu não digo preparando, Calcir. Tens que estar preparado para qualquer função. Dentro da vereança também, não é apenas uma decisão, um voto. Não é lá tomar uma decisão. É analisar um todo, ver qual é a necessidade da comunidade, ver exatamente o que ela precisa. Às vezes as decisões não são a contento de todos. Talvez uma decisão que a gente vai tomar por em benefício da maioria da parte da comunidade. Então a gente tem que estar preparado para a função. Então o senhor defende os números? Defendo números sempre. O prefeito sempre me disse, nas conversas informais, olha, tu tem 20% da pesquisa, tu tem que buscar mais 30 mais 1. Concordo. E aí, quem vai te dar essa resposta são as ruas, o trabalho. O trabalho ele avaliza tudo que a gente faz. Então a gente tem que se dedicar para o que a gente faz, trabalhar da melhor forma possível. Acredito em... eu tenho 20% na pesquisa, mas tem que buscar mais 30 mais 1. Tem que buscar 30 mais 1, tem que se analisar toda a questão de rejeição, sabe? Então tu tem que ver se tu tem possibilidade de crescimento, analisar todo o cenário, o que é bom para a comunidade, sabe? Então existe uma soma de fatores. Política é ciência e matemática. Tem que ser, Calcir. A gente não tem nenhuma vaidade dessa, daquela, eu preciso, eu quero, eu vou, sabe? Eu acho que tem que sempre estar à disposição da comunidade, se colocar à disposição de partido, de pessoas, tentar captar o maior número de pessoas, tentar agregar. Eu acho que a política, ela não é uma coisa feita para ti, é uma coisa feita para o público. Tu tem que trabalhar em grupo para talvez atingir o maior número de pessoas possíveis. Aí não tem como agradar todo mundo, porque existem algumas particularidades que as pessoas às vezes não entendem, que elas defendem, o meu direito é melhor do que todo da coletividade. Então, tu tens que sempre trabalhar pelo lado do bem. Pelo lado do bem, ao natural as coisas acontecem, Calcir. Estou me preparando, de repente, para uma reeleição agora de vereador, a gente não sabe o que vai acontecer, daqui um pouco também, Calcir, mais um ano, a gente encerra a nossa contribuição com a comunidade, fica sempre à disposição, porque quem foi nunca deixa de ser. Então, quem for rei não perde a majestade, vai continuar trabalhando, porque pensa sempre pelo benefício dos demais. Mas a gente está trabalhando, Calcir, a gente não sabe o que vai acontecer, e a gente continua se preparando, fazendo política, que eu digo, é estender a mão para quem precisa. Eu acho que a gente tem que sempre pensar num grupo. O MDB é um partido grande, mas viveu momentos de erupção. Ou vive ainda momentos de erupção, ou passou essa erupção, e corre nos corredores palacianos a informação de que criou um grupo para harmonizar a situação. O MDB hoje está mais tranquilo, está em reformulação, está em recostura, como é que está? Eu vou te dizer, Calcir, eu fui conduzido ao partido por algumas pessoas, alguns amigos que me disseram, Jonas, olha, a gente foi pegando afinidade e ficando no grupo, né, porque a gente pensa pelo bem. Estou confortável, gosto muito da família MDBista, os cenários mudam, a gente sabe que isso acontece. Houve, por exemplo, uma eleição agora federal e estadual que dividiu com alguns pensamentos de pessoas que não concordaram. Existia uma executiva montada. Essa bagunça estadual influenciou o diretório local? Influencia porque algumas pessoas não concordaram com apoio ao governo, o MDB, hoje ele é vice-governador, nós temos as portas abertas junto ao Palácio, com os nossos deputados, a Assembleia Legislativa é presidida pelo nosso MDBista, o Vilmar Zanquim, nosso deputado aqui de Marau, que fez uma votação expressiva no município de Guaporé. Nós temos outros deputados também, que o Carlos Búrio, que eu apoiei, que hoje está também na Assembleia, então a gente tem uma relação muito grande com o governo do Estado. A gente tinha o apoio ao governo Leite, era vice-governador, quando está numa composição política a gente tem que se dar as mãos. Algumas pessoas não entenderam dessa forma,
entenderam que existia um apoio ao governo A, governo B, a nível estadual, a nível federal. Algumas pessoas não concordaram e saíram se desfiliaram, se afastaram um pouquinho, mas nós havíamos o presidente eleito, que era meu colega Ari Paese, e os 2 vice-presidentes pediram desfiliação. Então, pediram, se afastaram. Então, o Paese querido, ele acabou ficando, não digo descoberto, porque dentro da executiva existiam outros nomes. Eu sou um membro por ser vereador, líder de bancada, né? Então, fazia parte disso. E aí, precisou fazer essa reestruturação. Reestruturação são pessoas que pensam pelo grupo, pelas pessoas, pelo melhor, pelo bem de todos. Então a gente está tentando se dar as mãos para realmente manter o grupo unido, reformulado, com novas pessoas, buscar novos candidatos, porque assim, a eleição vai ter candidato a majoritária, vai ter candidatos à vereança, então tem que prospectar pessoas que possam ser candidatos, pessoas que possam vir contribuir com a comunidade guaporense, poder ser representantes da comunidade. Então houve essa necessidade de juntar o maior que a gente pode. Balançar, tirar a poeira, mas nós temos que seguir a passos largos. Nós temos uma coligação de qual a gente respeita muito. Eu tenho livre acesso ao PDT, ao DEM, e estou confortável dentro do MDB. Nós temos um grupo muito forte, pessoas boas dentro do MDB trabalhando, pessoas boas dentro do PDT trabalhando, pessoas dentro do DEM trabalhando muito bem, trabalhando forte. Há algumas particularidades que tem que se acertar. Quando a gente identifica, Claucir, que alguma coisa não está dando a contento, não é recriminar, afastar, nós temos que buscar a pessoa e ver exatamente onde tem um problema e dar socorro, dar ajuda, se colocar à disposição. Então eu vejo que esse grupo do MDB foi formado, está formado e está tentando buscar o maior número de filiados e pessoas possíveis. Para quê? Para se manter forte, se manter unido com coligação, continuar trabalhando pelo partido, pelo município, pela coligação, por todo mundo. Eu acho que se a gente puder se dar as mãos, deixar algumas raridades de lado e trabalhar pelo grupo, pela cidade, a gente tem tudo para ir pelo caminho do bem. Então é isso que eu espero, isso que eu desejo, e por isso que eu continuo trabalhando. Eu sei que vocês se policiam, se cobram, tem secretários e o MDB está sempre monitorando. E nos corredores palestrantes correram algumas informações que havia alguns ruídos de comunicação, que alguns secretários estavam em marcha lenta. Procede isso? Na verdade, Claucir, existem particularidades de todas as secretarias, de todos os partidos que tem, que há um atendimento não foi a contento, um projeto não está saindo do papel, e eu acho que o maior trabalho da administração municipal, dos nossos cabeças pensantes, do Valdir, do Bastian, do presidente de partido, dos grupos, é identificar aonde tem um problema e ofertar, eu digo, ajuda, para que realmente não reflita num trabalho. Mas as informações eram que não era ajuda, era a cabeça na bandeja. Na verdade, eu não tenho essa informação de troca e do que possa acontecer, né? Mas a gente continua trabalhando forte para dar suporte a quem precisa. Se porventura tiver alguma troca de secretariado, ano que vem nós temos a disputa eleitoral novamente, os secretários obrigatoriamente que forem concorrerem ao pleito público pela legislação eleitoral têm que se afastar do cargo 6 meses antes da eleição, então vai acontecer essa troca ao natural no próximo ano. Algumas podem ser antecipadas? Daqui um pouco, se porventura... Oxigenar a administração, né? Isso é importante. Isso é importante porque o que acontece, Claucir? Nós temos uma nova pessoa que pode contribuir de uma forma diferente, ela pode assumir um posto e dar a contribuição. Daqui um pouco na Câmara de Vereadores, olha a oportunidade que o Ronaldo deu para a Fernanda. A Fernanda foi a vereadora mais votada do município, sabe? Ela fez uma votação significativa. A tal dita legenda deixou a Fernanda fora. O Ronaldo, por ser uma pessoa qualificada, competente, assumiu uma secretaria, está fazendo um belo trabalho lá, oportunizou a Fernanda a uma oportunidade na Câmara, a mostrar o trabalho dela. Então essas alterações podem acontecer, daqui a pouco existe alguma troca, mas a gente não sabe exatamente nada concreto. O ano iniciou agora, a retomada, o período de férias, tudo, estão todos trabalhando. Claucir, eu caminho por todas as secretarias do município. Não tenho o costume de fazer requerimento por escrito, porque eu não tenho que ficar mostrando para a comunidade que eu fiz 400 requerimentos, que eu fiz isso, aquilo. Eu incomodo todos. Quando eu digo incomodo, é incomodo no bom sentido.
Comunidade pede, busca ajuda e eu vou na secretaria e digo, olha, existe tal situação, os atendentes, eu digo, todas as pessoas que estão abaixo do secretariado vão anotando e veem, essa demanda já tem, vamos fazer. Então eu acompanho tudo que acontece dentro de todas as secretarias do município, dentro de entidades, caminhamos pelo interior, caminhamos pelos bairros, estamos fazendo um trabalho bom para realmente saber se está sendo tudo muito bem feito no município. Então, dentro das secretarias, eu vejo todos trabalhando forte, todos trabalhando, correndo bastante, não só o secretário. Quando a gente fala de um secretário, existe embaixo um chefe de gabinete, existem outros funcionários, existe todo o funcionalismo público, que é uma estrutura muito bem montada, de pessoas qualificadas, por isso que o Guaporé progride, é destaque no cenário nacional, vem progredindo 120 anos, então o secretário está lá para contribuir. O secretário está lá para contribuir com o município, agregar suas ideias, eles estão com as portas abertas para toda a comunidade. Muitas vezes tu dá uma sugestão, essa sugestão você vai receber, a gente vai engrandecendo o trabalho do secretário e se a gente puder dar valor ao trabalho que ele faz, aos assessores deles, a todo o funcionalismo público, contribuindo com demandas boas e críticas construtivas, a gente tem que fazer os elogios em público, as cobranças em separado, dizer, isso não é certo, e isso eu faço. Às vezes, claro, cobro mais dos vereadores do MDB por ter um contrato maior e eu cobro. Não sou ninguém para ficar cobrando nada de ninguém, mas a crítica eu digo, olha, estão reclamando que não está funcionando tal departamento, tal setor, tal função, acredito que tu deva melhorar, busca alternativas, estamos à tua disposição, te estenda a mão, se precisar de ajuda, me chama que a gente está à disposição para ajudar. Dentro da coligação tem os outros secretários do PT, da mesma forma, tem algumas situações que não são atendidas da forma que tem que ser, a gente vai contribuindo. E se a gente contribuir e ajudar um colega, pessoas que estão dentro da função, porque a função não é do secretário. O secretário está na função, ele não é dono da cadeira. Então, se nós, comunidade, nós, vereadores, nós pudermos contribuir com o secretário, com certeza as coisas vão fluir de uma forma melhor. Bom, o senhor é prefeiturável, ninguém nega. Aí eu vou fazer a pergunta. Mas o MDB foi 2 vezes vice, tem que ser cabeça de chapa desta feita. Se os números falarem favorável, que seja o PMDB, se falarem o contrário, o senhor é favorável à continuidade independente de vice ou cabeça de chapa? Essa é uma pergunta difícil. É favorável à continuação? É uma pergunta difícil, Claudio, por quê? Nós temos a nossa identidade política, nós temos nosso grupo político, trabalha forte, já não é a primeira vez, já não é a segunda eleição, é a terceira. Muito apoiei o São Mero Marculina quando foi vice. Porque o próprio Admir Damo disse, não tem mais compromisso de quem vai na cabeça ou não, acabou. Na verdade, Claudio, pode quebrar essa caneta aí, eu não preciso assinar nada. No momento que a gente definir uma coisa, pode quebrar a caneta, o que vale é o fio do bigode. Então, a relação de confiança entre partidos, ela tem que ser grande. Tem que ser grande por quê, Claudio? Hoje uma pessoa assina, que é o prefeito, mas nós temos uma coligação partidária, se nós combinamos uma coisa, claro, interferência do gestor, porque ele diz, não, peraí, tia, o secretário não é do meu partido, está fazendo uma coisa errada, ele tem autonomia de dizer, não é por aqui. Então, essa conversação entre partidos, ela é muito grande. Muito grande, a gente tem que respeitar números, eu digo pesquisas de satisfação, pesquisas de voto, também intenção de voto, porque realmente lá na frente influencia. O trabalho vem sendo muito bem feito há anos. Né? Não em demérito aos antigos gestores, que a gente muito agradece por tudo que fizeram, as outras administrações de outros partidos que foram contribuindo para o Guaporé, mas esse trabalho que está há 6 anos, já 4 do primeiro mandato, esses 2 anos, ela vem num crescente. Então, a tendência a vontade de permanecer contribuindo com o município, ela é muito grande. Então, tem que se analisar friamente todos os números, tudo que tem no cenário, eu digo, político, que vai se apresentar, para que a gente possa tomar uma decisão. Faço parte da executiva, faço parte do diretório do nosso partido, vão ser feitas discussões internas para a questão de manutenção de coligação. A vontade é bastante grande, porque realmente a gente vê que o time está ganhando. Quando o time está ganhando, Conselho, o que tu tem que fazer? Se ele está ganhando, mantém-se. Se porventura tem o ponteiro, o zagueiro, o meio campo, o goleiro não está legal, está cansado, precisa de uma substituição, vão se trocando as peças, cada um dando a sua contribuição para que o município continue a vencer. Então eu acredito que essa continuidade de trabalho deve ser feita. Bom, o homem deu uma volta para dizer que ele é prefeiturável, para dizer que a coligação precisa continuar agora, independente de quem vá na cabeça ou não.
Um prazer essa conversa, sucesso, bom trabalho. Da mesma forma, Clauciro, olha, eu fico lisonjeado de participar dentro da programação da rádio. A gente acompanha tudo que acontece, todas as entrevistas. A gente vê com políticos locais, a gente vê com políticos da cidade vizinha, o Thiago Grando de Dois Lajados, com o Thiago Miquelon de Vespasiano Correia. A gente acompanha. Trojano de Mussum. Tu entendeu, Clauciro? Olha o alcance que a rádio tem, o trabalho que ela oferta para a comunidade. Sentar numa cadeira e poder falar com a comunidade, para mim é um enorme prazer. Quando tiver a oportunidade e coisas, me convida que eu venho com o maior prazer participar da programação da rádio. Muito bem, falamos com o Jonas Agosti, líder do governo na Câmara, vereador do MDB, na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.